Oi, tudo bem? Ataíde. Tudo bom, Ataíde? Professor Ariadne, tá tudo bom? Foi mal, não tem conseguido responder não. O microfone não estava pegando. Tudo bem. Elisiane. Tudo bom, Elisiane? Tem um Marinho Falcão aqui. É Marinho ou é Marinho? Marinho, foi erro de digitação. É Marinho, né, no caso? Isso. Tudo bem. Maria Amanda, tudo bom, Maria Amanda? Com uma foto muito bonita, com uma papoula nas orelhas, que bonito. Bom, minha gente, hoje, deixa eu só melhorar aqui esse zoom. Hoje a gente vai trabalhar com filosofia moderna, como eu tinha dito a vocês. Eu vou começar primeiramente aqui no quadro, espero que vocês estejam conseguindo ver. Eu acho que se coloca a tela inteira, eu acho que dá para ver, né? Vocês conseguem enxergar o quadro, não é isso? Mais ou menos, pelo menos. Sim. Oi, professor, Bom, boa tarde. Eu saí sem querer. tá certo, tudo bem. Vejam só, hoje, filosofia moderna. Recapitulando, para quem faltou a revisão, rapidamente, né? A gente tem, no geral, assim, falando, fazendo digamos assim, uma catalogação muito sucinta da história toda, nós temos quatro partes da história da filosofia. Filosofia antiga, nós já estudamos. Pré-socráticos, período socrático, Sócrates, Aristóteles, Platão, né? Helenismo, estoicismo, epicurismo. Depois nós temos a filosofia medieval, certo? Filosofia medieval, patrística e escolástica. A filosofia medieval, o pensamento medieval, não pode ser confundido com os diversos conflitos, com as diversas guerras, com as cruzadas, são problemas sociais que devem ser tratados pela sociologia. A filosofia, o filósofo, ele é muito frio. Né? Então, quando ele for olhar para a história, ele vai olhar para o pensamento. Se estão matando, se não estão, se estão destruindo, decapitando cabeça, ele não quer saber. Ele quer saber do conceito. Qual conceito, qual pensamento foi produzido por determinada época. O que aconteceu socialmente, aí fica a cargo de sociólogos, historiadores também trabalharem. Então, quando a gente for pensar Idade Média, em filosofia, não pode pensar, se tiver lá na prova assim, o que foi a Idade Média, cruzada para a filosofia, se teve cruzada, se perseguiram mulheres, se fizeram isso, a filosofia é uma atividade fria. A filosofia vai atrás de quê? No mundo medieval. A filosofia vai atrás do pensamento que foi produzido nessa época. Então, nós temos patrística, com Santo Agostinho, e escolástica, sobretudo, né, esses dois os mais importantes, e escolástica com São Tomás de Aquino. Antes de começar a falar sobre filosofia moderna, eu queria já fazer uma errata aqui. Na quarta-feira, na nossa revisão de filosofia, eu disse que havia um diálogo entre Santo Agostinho e Averroes na obra Livre-Arbítrio. Vocês me perdoem, eu confundi Averroes com Evódio. Na verdade, o diálogo que existe no livro Livre-Arbítrio, na obra Livre-Arbítrio de Santo Agostinho, é um diálogo entre Agostinho e Evódio, tá? Não é Averroes. Então, já para corrigir aí, vocês me perdoem a confusão, certo? Mas acontece. Então, filosofia moderna. O mundo estava em transformação, a ciência começava a avançar, né? Nós já estamos numa época depois de Galileu Galilei, nós estamos numa época depois de Copérnico. Eu queria saber se alguém sabe aqui o que foi qual foi a principal contribuição de Copérnico para a ciência? Alguém sabe me dizer? Alguém saberia? Só descentralizar para ver vocês também aqui. Qual foi a principal contribuição de Copérnico para a ciência? Copérnico, exatamente, Manu. Exatamente. O heliocentrismo. Copérnico foi a pessoa. Foi o primeiro a pensar isso? Não. Esse debate já acontecia desde a época da Grécia Antiga, certo?
sobre saber se a Terra girava em torno do Sol ou se o Sol girava em torno da Terra. Isso é um debate antigo. Só que o que foi que Copérnico conseguiu fazer? Ele conseguiu elaborar cálculos matemáticos que demonstrassem com exatidão que, na verdade, a Terra girava em torno do Sol. E essa forma de conhecer o universo matematicamente e com exatidão influenciou grande parte dos filósofos a questionarem os seus métodos de trabalho, a questionarem os seus métodos de pensamento, e isso provocou um burburinho no mundo intelectual do século XVI, já partindo para o século XVII, que é justamente o século de influência do grande filósofo que é chamado de pai da modernidade, que é René Descartes. Bom, eu não vou entrar muito nessa questão de contextualização histórica, porque eu acho que o professor de história de vocês deve, ou agora ou lá na frente, ou já deve ter dado, essa contextualização histórica, Renascimento, né, esse período de várias transformações na humanidade, é o período também que se começa a pensar a distinção entre igreja e Estado. Isso são contextualizações históricas que o professor de história pode passar para vocês com mais propriedade, certo? O que é que nós vamos trabalhar aqui? O pensamento. Qual foi o pensamento produzido a partir dessas mudanças sociais? Então, a gente vai começar por René Descartes, que é um francês, que nasceu no finzinho do século XVI, já chegando no século XVII, 1590 e alguma coisa, que eu não me recordo agora, 98, se não me engano, e morreu em 1650, alguma coisa assim. Se houver alguma imprecisão, depois eu me corrijo. E qual foi a principal contribuição para Descartes? Descartes, muito atento ao desenvolvimento científico de sua época, sempre se atualizando a respeito do que era produzido pela ciência e pelos intelectuais, ele transformou de forma cabal, não dá para pensar mais hoje, sem levar em consideração o que Descartes produziu, as bases para o conhecimento. Essa é a grande importância para Descartes. Descartes vai pensar profundamente e com exatidão assim genial as bases e fundamentos do conhecimento, seguindo aquela orientação antiga já, né, de que nós devemos, para pensar rigorosamente, buscar o conhecimento universal. E como é que qual é o caminho que a gente deve seguir para atingir o conhecimento universal? Nós devemos buscar por ideias claras e distintas, ou seja, ideias das quais a gente não pode duvidar, que são certas. E aí a gente começa a entrar na filosofia de Descartes. Qual é o bizu que eu passo para vocês para entender a filosofia de Descartes? Antes de mais nada, entrar em contato com a filosofia de Descartes é entrar em contato consigo mesmo. Ou seja, cada um de vocês deve olhar para si mesmo. É por isso que a principal obra, uma das principais obras e mais famosas de Descartes, chama-se Meditações Metafísicas. O que é que Descartes está nesse livro? Ele faz uma meditação e ele convida o leitor a meditar junto com ele. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Cada um de vocês, um exercício breve, rápido, e que faz a gente entender a filosofia de Descartes de uma forma muito fácil e até gostosa. Cada um de nós olhar para si mesmo, para a própria mente. E aí a gente vai se perguntar, o que há aí dentro, digamos assim, né? O que é que constitui a minha mente? Descartes vai dizer, existem algumas ideias que são ideias de coisas que estão fora de mim. Por exemplo, eu tenho a ideia de um cavalo, eu tenho a ideia de uma zebra, eu tenho a ideia de um ventilador que está na minha frente, eu tenho a ideia desse celular, coisas que estão fora de mim, ou seja, ideias que não vêm da minha própria mente, que eu percebo fora de mim e que minha mente reproduz. Essas ideias, eu vou passar um slide para vocês depois, certo? Aqui é só para vocês começarem já construindo o esquema. Depois vai ter um slidezinho com todas essas ideias assim definidas, bonitinho, para vocês pegarem bem a ideia. Bom, esse conjunto de ideias, e pensem com vocês, vejam se vocês não têm essas ideias, todo mundo tem, né? Ideia de coisas que estão fora de mim.
O conjunto dessas ideias, Descartes chamou de ideias adventícias. Eu tenho algumas ideias de coisas que estão fora de mim. Mas eu tenho ideias que, de modo algum, eu encontro fora de mim. Ora, que tipo de ideia é essa? Por exemplo, vocês já viram, e aí eu pergunto a vocês, certo? Vocês me acompanham nessa meditação, pensam com vocês mesmos, certo? Refletem, né? Reflitam. Isso é o que se chama de reflexão, né? Você se coloca num espelho em relação a você mesmo, você se espelha. Isso é reflexão. E aí você se pergunta assim, será que eu já vi, por exemplo, todo mundo aqui sabe o que é o número um? Alguém aqui tem alguma dúvida do que é o número um? Não. Não, todo mundo tem o número um na mente, certo? Mas vocês já viram o um, o um, no sentido de não a grafia, certo? Porque nós temos várias grafias para o número um. Nós temos o árabe, na verdade, nós temos o romano, e aquilo ali são representações do um. Mas o um mesmo, a gente viu fora da gente. Alguém aí já viu o número um? Aí o que é que Descartes vai dizer? Ora, eu nunca vi algumas espécies de ideias, eu nunca vi fora de mim. Por exemplo, vocês sabiam que na natureza não há triângulo perfeito? Não há nada que a gente tenha experienciado, sem ser assim, já no mundo desenvolvido. Se a gente tivesse dentro de uma mata e a gente fosse buscar experienciar o triângulo, a gente ia morrer e não ia conseguir. Porque o triângulo não pode ser experienciado. Aí o que é que Descartes vai dizer? Meu Deus, de onde vem essa ideia do triângulo, por exemplo? Que não está. Se o homem tivesse que experimentar um triângulo para ter a ideia de um triângulo, aí essa ideia seria impossível, porque no mundo fático não existe triângulo. No mundo natural não existe triângulo. Só existe triângulo para o ser humano, para o homem. E aí Descartes vai se perguntar assim, ora, se eu não encontro em lugar nenhum, de alguma maneira, a minha mente foi responsável por essa ideia. E esse é um tipo de ideia que não está fora de mim, mas dentro de mim. Aí Descartes vai dizer, essas ideias são inatas. Veja, primeiro conjunto de ideias adventícias, segundo conjunto de ideias inatas. O que são ideias inatas? Inato significa que quando você nasceu, de alguma maneira, as suas funções, as funções da sua mente, já seriam capazes, digamos assim, de produzir tais ideias. Certo? E ainda nós temos, segundo Descartes, e aí vocês pensem com vocês também, nós temos a terceira espécie, o terceiro conjunto de ideias, que são ideias que tem, de alguma maneira, uma referência, ou seja, se relacionam com alguma coisa fora de mim, mas que são modificadas pela espontaneidade, pela liberdade da mente. Essas ideias, Descartes chama, esse conjunto de ideias, Descartes chama de ideias fictícias, que é a ideia do unicórnio, a ideia do Mickey Mouse, a ideia, sei lá, seja lá do que for, que a gente possa inventar, que tem alguma coisa, por exemplo, a ideia de um Pegasus. Pegasus é a mistura de um cavalo, não é, com um anjo. Veja, isso a gente experiencia o cavalo, mas eu acho que o anjo, se experienciar, ou tomou alguma coisinha, né? Ou tá meio virado das ideias, não é verdade? É um pouco difícil, mas a nossa imaginação, a liberdade da nossa mente é capaz de formular essas ideias. Então, nós temos três tipos de ideias. As inatas, nós nascemos com elas. As adventícias, ideias de coisas que a gente experiencia. E as fictícias, é como se fosse um conjunto de ideias que a gente experiencia com a liberdade que a nossa mente tem de brincar, digamos assim, com essa própria experiência, que é o que a gente chama vulgarmente de imaginação. Mas o que é mais importante para Descartes? As ideias fictícias são legais, são agradáveis, a gente pode brincar, pode imaginar, interessante, mas elas não produzem conhecimento verdadeiro. As ideias fictícias, elas são interessantes, são importantes até mesmo para o conhecimento. O conhecimento deve ser aplicado a elas também, só que elas não me dão acesso ao conhecimento universal. Por quê?
Porque todas as vezes que eu experiencio coisas fora de mim, eu experiencio a partir da minha percepção. A gente vai entender agora por que as ideias fictícias não podem ser tomadas como... Fictícias não, perdão. As ideias adventícias não podem ser tomadas por conhecimento. As fictícias, vocês sabem, né? Não tem nada a ver com verdade. Não precisa ser verdade. Um Pegasus, todo mundo sabe aquilo que é Pegasus, não é? Eu creio que todo mundo saiba. Um Pegasus, ele não precisa existir de verdade, nem tem nada a ver com a verdade, né? Mas a gente brinca com a nossa imaginação e isso é bom, é prazeroso, satisfaz. Então, as fictícias já não tem nada a ver com conhecimento. Agora, as adventícias, por que a gente tem que colocá-las de lado se a gente estiver caminhando rumo ao conhecimento universal? Vamos pensar direitinho. Vocês, todos os dias, são estudantes, eu creio, estudante do PRU é referência, né? Então, todo mundo do projeto Rumo à Universidade é bem disciplinado, não é harmonioso, aí vocês acordam todos os dias, às 8 não, vou botar mais cedo. Vocês acordam às 5h30 da manhã, né? Acordam, aí acompanham as notícias, tomam um cafezinho. Aí quando vocês abrem a janela, vocês veem que existe um astro enorme no céu, e esse astro, ele parece fazer um movimento de leste a oeste. Esse astro, ele some do nada, depois quando ele chega em oeste. E no outro dia, ele nasce, né, nós dizemos, o sol nasceu, ele nasce no leste e se põe no oeste. Quem é que diz isso a vocês? São os olhos de vocês, né? Ora, eu estou vendo o sol fazer determinado movimento. Se eu for pensar a partir do que os meus olhos me dizem, o sol gira em torno da Terra ou a Terra gira em torno do sol? O que é que vocês me responderiam? Que o Sol gira em torno da Terra. Que o sol gira em torno da Terra. Por que, Ariadne? Porque é o que a gente vê, né? Perfeito. É o que a gente vê. Aí Mas Descartes vai vai que dizer, mas vai que ele esteja em movimento, esteja parado e a gente que esteja em movimento. Enfim, é nóia. não, mas é uma ilusão mesmo. É uma ilusão. A gente sabe que é a Terra que gira, porque alguém já disse isso a gente. Mas a gente não soubesse disso, se fosse parar só para olhar o Sol, a gente acharia que é o Sol que gira em torno da Terra, não a Terra. Mas a gente já sabe que é a Terra, porque alguém parou para dizer para gente que era a Terra que girava, não o Sol. Perfeito. A gente sabe que, na verdade, a Terra gira em torno do Sol. E essa experiência que nós temos, na verdade, é uma ilusão, né? Por causa da posição espacial que nós estamos em relação à própria Terra, que faz com que a gente tenha a ilusão de que é o Sol que se move. Mas, vocês estão assegurados disso? O que é que faz com que vocês estejam assegurados disso? Ora, toda a matemática, toda a física, a ciência, mas não é os olhos de vocês, certo? Ou seja, se não fosse a ciência, a gente estava acreditando pianinho que o Sol girava em torno da Terra mesmo, né? Que a Terra era o centro do universo e todas as coisas giravam em torno da Terra. Por quê? Porque é isso que os meus olhos estão dizendo. Aí o que é que Descartes vai dizer? Poxa, tem essa questão do Sol, mas várias vezes eu já passei por experiências que os meus olhos me enganaram. Não só os meus olhos, não, mas o meu tato, né? O meu paladar, não é? É muito gostoso, não é? Comer um prato de batata frita, cheio de calabresa, tomar cerveja, não sei o que, papapá, gordura, que isso é uma delícia, né? Tem gente que se delicia, parece que é a melhor coisa do mundo. Mas será que isso é bom? É agradável, mas não é bom. O que é que me diz que é agradável? E o que é que me diz que é bom? Aí o que é que Descartes vai dizer? Ora, por diversas vezes eu passei por experiências que me iludiram. E é exatamente dessas experiências que as ideias adventícias, perdão, é a partir dessas experiências que as ideias adventícias são produzidas.
Portanto, se eu quero um conhecimento universal, eu não posso me apoiar em coisas que me iludem, porque eu quero a verdade, certo? Eu quero ideia clara e distinta. Eu não posso, então, me basear naquilo que está o tempo inteiro me levando a erro. Eu tenho que me basear em algo que seja indubitável, que eu não tenha dúvida, que seja certo, verdadeiro. Em que, então, eu devo me basear? Aí Descartes vai escrever as meditações metafísicas, para a gente falar das ideias inatas, que são as mais importantes desses três conjuntos de ideias, porque são as que, desses três conjuntos de ideias, porque são as que nos levarão ao conhecimento universal. Vamos lá, fazer a meditação de Descartes, certo? Todo mundo aqui. Acorda todo mundo, quem estiver dormindo aí, ó, presta atenção, vamos fazer a meditação de Descartes. Todos nós. Bom, eu tenho algumas ideias que são formadas por aquilo que eu experiencio e pela espontaneidade, pela liberdade da minha mente. É o que a gente chama de imaginação, não é? Elas não são verdadeiras. Eu descarto. Esse descartar não significa que eu vou matar elas na minha mente, certo? Esse descartar, anotem aí, é o que Descartes chama de, isso é muito importante, e eu acho que eu dou um doce se não cair no Enem, eu acho que vai cair. Tô prevendo que isso vai cair. Suspensão do juízo. Eu preciso suspender o meu juízo. Eu tenho muitas ideias na minha mente. Eu preciso selecionar as que são mais importantes para me levar ao conhecimento universal. Não está aparecendo o horário aqui agora. As que me levam ao conhecimento universal. Então vamos lá. Separar o joio do trigo. Né? Separar o que é ruim do que é bom. Entre aspas. Porque a ideia fictícia não é que para Descartes seja uma coisa ruim, não. É porque o que ele está querendo é buscar o conhecimento. Certo? Vamos lá. Suspensão do juízo. Ou epoqué. É o termo técnico filosófico. Epoqué. Deixa eu até escrever aqui. Porque isso pode cair. Esse é o termo filosófico mesmo, desse processo, da suspensão do juízo. Epoqué. Então a gente vai realizar uma epoqué. E vocês todos vão realizar junto comigo. Vocês têm ideias fictícias. Invenções da mente. A gente descarta essas ideias por um tempo. A gente não vai tomar elas como verdadeiras, nem vai tomar elas como tendo um sentido. Elas não têm sentido nenhum para a gente. Ideias adventícias das coisas no mundo. Essa é a etapa mais difícil, mais intrigante da meditação. A gente vai tomar todas elas como se fossem mentirosas. Todas. O celular na frente de vocês é uma mentira. A casa em que vocês estão é uma mentira. O chão que vocês pisam é uma mentira. A cadeira que vocês podem estar sentados é uma mentira. Tudo isso é uma mentira. Veja, não é que seja uma mentira de verdade, mas é um processo. Vocês vão tomar. Por quê? Porque vocês estão em busca da ideia clara e distinta. Se você não tem a ideia clara e distinta do sol porque você vê, por que você vai dizer que tem a ideia clara e distinta da mesa ou da cadeira só porque você vê ou porque você a toca? Se os seus sentidos estão o tempo inteiro lhe enganando. Então a gente vai tomar como falsa, como mentirosa, todas as ideias que a gente possa duvidar. E a gente só vai tomar como certo as ideias que são indubitáveis. Aí eu pergunto a vocês agora. A gente excluiu as ideias fictícias. A gente excluiu as ideias adventícias. O que é que sobra? Alguém sabe me dizer? Vocês têm certeza de alguma coisa? A questão é essa. O que é que sobra? Qual é a certeza que sobra? Alguém saberia me dizer? Diz aí, Sérgio. Tu que eu já percebi que gosta de filosofia. Silvio, o que é que sobra? Sei não, professor. Sabe não? Guídio, você matou perfeitamente a questão. O que sobra são vocês. Veja, as ideias fictícias eu abandono. As ideias adventícias eu posso me suspender. Mas eu
nunca vou poder me suspender a mim mesmo. Por quê? Se eu duvido do rigor ou do conhecimento das ideias fictícias, se eu duvido das ideias adventícias, eu tenho que ser alguma coisa que o quê? Que duvida. Então, por mais que eu ponha tudo em questão, eu só não posso pôr em questão uma coisa, a de que eu existo. Por quê? Porque para duvidar de todas as coisas, é preciso que eu exista. E é preciso que eu exista como uma coisa que duvida. E o que é uma coisa que duvida? É uma coisa que pensa. Aí Descartes vai dizer, Eureka, penso, logo existo. Essa é toda a história por trás dessa frase muito célebre de Descartes. Lá nas meditações metafísicas, ele vai dizer, ora, todas as coisas eu posso duvidar, mas para duvidar é preciso que eu seja alguma coisa. E que coisa é essa que duvida, senão uma coisa que pensa? Logo, eu sou uma coisa que pensa e eu existo porque penso. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Alguém aqui já tinha ouvido falar dessa frase de Descartes e tinha entendido? Eu já tinha ouvido, mas nunca tinha parado para pensar na toda essa história por trás dela. Né? Olha, tem gente que faz cada loucura com essa frase. Mas o processo de construção dessa proposição penso logo existo é esse. Por quê? A primeira evidência, ou seja, a primeira ideia indubitável, é a de que eu penso e a de que eu sou porque penso. Isso tem uma consequência filosófica muito interessante. Deixa eu tentar explicar para vocês. Então, nós temos aqui um esquema que eu fiz no quadro. Se vocês não estiverem vendo, por favor, digam. Descartes, racionalismo, certo? Lembrando, a gente vai estudar ainda hoje, empirismo. As duas escolas filosóficas mais importantes da modernidade. Racionalismo e empirismo. Então, Descartes é, digamos assim, o principal, o filósofo que mais e melhor representa o movimento racionalista. Tem outros, certo? Mas Descartes foi o que se tornou mais célebre. E uma ideia geral de Descartes é a busca, que já é uma inspiração antiga na filosofia, a busca por ideias claras e distintas, ou o conhecimento universal. A primeira evidência que nós temos é o cogito. Cogito, que é o eu, certo? O eu penso, né? Cogito ergo sum, em latim. Significa penso, logo existo. Então, cogito é o eu, certo? Então, o cogito é a primeira evidência, que é a evidência do eu, certo? A partir da qual todas as outras, inclusive matemáticas, físicas, científicas, todas elas vão se desdobrar. A segunda evidência é a de Deus. Essa aqui é boa de falar. Eu gosto dessa daqui. Porque o Deus de Descartes é muito bom. Não é esse Deus da chibata, não. Porque o Deus do povo é uma chibata danada, né? É um Deus castigador, um Deus ruento, um Deus que ira. O Deus de Descartes, não. Veja como é que é o Deus de Descartes. Ele vai dizer assim, ora, a primeira evidência é a de que eu penso, logo existo. Certo? Essa é a minha primeira evidência. Continuando a reflexão, eu vejo que dentro desse meu pensamento, dentro desse pensar, existe, por exemplo, a ideia do perfeito. O que é a ideia do perfeito? O triângulo, nós só podemos chamar de triângulo uma figura que tenha três lados. Se o triângulo não tiver três lados, ele não é um triângulo perfeito. Aí Descartes vai dizer assim, puxa, a gente tem ideia do triângulo, a gente tem ideia do quadrado, a gente tem ideia das equações matemáticas que são exatas e perfeitas. E Descartes vai dizer assim, mas, meu Deus, quando eu olho para o mundo, nada é perfeito nesse mundo. Tudo é imperfeito. Até eu mesmo. Eu sou imperfeito. Eu erro o tempo inteiro. Eu sou movido por paixões que me perturbam o tempo inteiro. Eu sou movido por afetos que me perturbam o tempo inteiro. Como é que eu posso ter a ideia de perfeição se tudo que me rodeia é imperfeito? De onde veio a ideia de perfeito? Aí Descartes vai dizer, só pode ser Deus. Por quê? Porque se eu não tenho a ideia de perfeito, é preciso que a perfeição... Olha o que é Deus. Deus é a perfeição. Deus não é o cabo da chibata, não é contra nada. Não, Deus é a ideia de perfeição.
é preciso que a perfeição, ou que o perfeito, tenha colocado em mim a ideia do perfeito. Portanto, Deus é a causa do cogito, ou seja, Deus é a causa do eu. Por quê? Porque dentro desse eu há ideias perfeitas. O triângulo, o quadrado, as equações matemáticas, e etc. e tal. E eu jamais poderia ter essa ideia de perfeito de mim mesmo, porque eu sou imperfeito, eu sou finito. É preciso que o infinito e o perfeito tenham colocado essas ideias em mim. Ou seja, Deus não seria o pai da moral, o caba sabe? Não. Deus simplesmente é a perfeição. E a perfeição colocou as ideias perfeitas em mim. Menino, diga isso não é de chorar, de fazer amolecer o coração de qualquer um. Não é lindo, né? E nós temos a extensão, que são as figuras, ou seja, triângulo, papapá, né? Extensão dos objetos, comprimento, forma, etc. Gente, uma pergunta agora, diante de tudo que eu falei. Cógito, Deus e extensão, esses três aqui, estão em que conjunto de ideias? Adventícia, fictícia ou inata? Alguém saberia me dizer? Um cachorro danado aqui na rua. Alguém saberia me dizer? Cógito, ou seja, eu, a ideia de eu, ou penso, Deus e extensão, estariam em que conjunto de ideias? Fictícias, adventícias ou inatas? Alguém além de Guido quer responder? Alguém concorda com Guido? Essas ideias aqui são inatas, adventícias ou fictícias? Sueli, você que disse que concorda com Descartes. Essas ideias aqui são adventícias, fictícias ou inatas? Essas três ideias. Sueli, você me escuta? São inatas? Fictícias, eu acho que são inatas também. Inatas. Perfeito. São ideias inatas. Essas três ideias formam o conjunto de ideias inatas. E elas devem ser investigadas com profundidade, cada uma delas, né? Essa aqui ligada à matemática, essa aqui ligada talvez à psicologia, essa daqui ligada à teologia, à religião, papapá. Perfeito. Então, e na verdade a metafísica, porque a filosofia ela não está nem aí para essa questão de que religião, ela quer pensar a coisa, independente de que lugar essa coisa ocupa, certo? Então, cogito, Deus, extensão são ideias inatas do pensamento humano. Essas ideias aqui nós não experienciamos em lugar algum, não são representações de coisas alguma, são, ora, liberdade da própria mente, ou, ora, contato da mente com, digamos assim, né, uma mente superior, que seria Deus. Certo? Alguma dúvida sobre isso? Alguém ainda está escrevendo, fazendo esqueminha para eu passar para o próximo? Professor, o senhor sabe algo sobre o gênio maligno? Poxa, Guilherme, que pergunta massa. Muito boa essa pergunta. O que é o gênio maligno de Descartes? É porque são muitas questões, né? A gente tem que pegar, o tempo é curto, tem que pegar as principais para passar para vocês. O que é o gênio maligno de Descartes? Ele vai dizer assim, aqui, né? Eu tenho essa certeza aqui, o cogito. Eu tenho certeza que eu existo. Eu não sei se vocês têm. Eu tenho certeza de que eu existo. Que eu duvido, eu desejo, eu amo, eu odeio. E para tudo isso eu precisaria existir. Então isso é indubitável. Eu existo. E existo por quê? Porque penso, porque desejar, querer, duvidar, são todas atividades do pensamento, certo? Então eu existo. Isso daqui é uma certeza para mim, certo?
E a extensão, ora, para mim, é indubitável, não dá para duvidar, que um triângulo é uma figura perfeita. Certo? Um triângulo é perfeito. Um quadrado é perfeito. Porque pode ser matematicamente pensado, destrinchado de forma exata e perfeita. Sem nenhuma. Mas aí o que é que Descartes vai dizer? Poxa, eu fiz uma suspensão do juízo radical. Eu disse que todas as coisas que eu tinha certeza serem da forma que são, né, eu deveria colocá-las dentro de um processo de questionamento. Eu vou duvidar de tudo, até mesmo da existência das coisas que eu tenho certeza que existem, que eu posso tocar, que eu posso pegar. Duvidar de tudo, uma dúvida radical, uma suspensão do juízo radical. Aí Descartes vai dizer, ora, mas nesse processo, eu encontrei duas, tira isso daqui, tá? Não pense em Deus agora, não. Eu encontrei duas ideias que eu não consigo duvidar. Aí Descartes vai dizer assim, ora, é porque na parte de Deus eu poderia ter falado isso, Guídio. Ora, me corrija se teu nome estiver errado, tá? Eu acho que é Guídio, né? Ora, o cógito, indubitável. A extensão, perfeita. Triângulo, quadrado, são figuras perfeitas. Não posso duvidar. Não posso, por mais que eu queira. Mas que eu queira, eu não consigo duvidar. Aí Descartes vai dizer assim, ora, só tem duas saídas. Ou há um gênio maligno, um ser que me engana o tempo inteiro, por trás dessas coisas, e que faz com que eu tenha certeza dessas coisas, sem que eu deva ter certeza delas, que faz com que eu me engane acerca da própria certeza, certo? Ou há um Deus bondoso que iluminou o meu ser e me fez ser capaz de atingir as ideias perfeitas, indubitáveis. E aí, Descartes vai optar pela segunda alternativa. Ele vai dizer, não, não deve ser um gênio maligno que me colocou a ideia do perfeito, que me colocou a ideia do infinito. Deve ser um Deus, e esse Deus só pode ser bom. Por quê? Porque Deus é quem me coloca a ideia do perfeito. Se Deus é perfeito, ele não pode ser mal. Porque se ele for mal, vai faltar perfeição, a perfeição absoluta. Então, se é uma perfeição absoluta, não pode faltar a essa perfeição a bondade. Logo, essa perfeição é Deus e Deus é bom. Não é um gênio maligno. Essa é a historinha do gênio maligno. Compreenderam todo mundo? Alguém tem alguma dúvida? Falem, viu, pessoal? Por favor. Isso cai na prova. Está dando para acompanhar, vocês estão acompanhando, porque são conceitos que a gente não tem muita. Sim, professor. Por favor, viu? Me digam. Professor, não tá comendo tudo direitinho. Oi, quem é que está dizendo? Quem é que está falando? Não, ela disse que dá para acompanhar tudo direitinho. Ah, tá. Que ótimo, Vitória. Você, Sueli, Sérgio, sempre participam muito, né? Bom, e agora a gente vai para o empirismo, certo? A gente saiu do racionalismo radical e a gente vai agora para o empirismo. Essa palavra aqui, minha gente, dá para vocês escreverem bem grandona aí no caderno de vocês. Escrevam assim, Descartes lá, racionalismo bem grande, e depois aqui embaixo, empirismo bem grande. Porque racionalismo e empirismo vai cair na prova. Isso aí é indubitável. Não tem como ter dúvida, certo? Então, dois principais grandes pensadores do empirismo. O que quer dizer empirismo, antes de mais nada? Ó, todas as vezes que vocês encontrarem a palavra empirismo, vocês vão lembrar, por favor, exercíciozinho agora mental. Leu, ouviu, empirismo, lembra de experiência, sensibilidade. O que é sensibilidade? Tato, visão, paladar, sensibilidade, sentidos.
E por último, mas não menos importante, impressão. A gente pode dizer, de certa maneira, para ficar didático para vocês, que essas 4 palavrinhas aqui, entre outras, que estão ligadas a elas também, são sinônimos de empirismo. O que é empirismo? Experiência, sensibilidade, sentidos, impressão. O que é isso? Tato, visão, paladar, audição, certo? Os sentidos. E 2 das principais correntes do empirismo são o empirismo de Locke. Locke foi um dos primeiros a suspeitar dessa coisa de ideia inata, ligada à ideia de uma perfeição. Locke vai dizer, não, nós temos que voltar atrás um pouco e seguir aquela velha lição de Aristóteles. Não há nada na mente que não tenha antes passado pela experiência. Tudo que há na mente, que a gente acha que não se relaciona com a experiência, é uma ilusão, para Locke. É uma ilusão, é uma sedução do pensamento. Nós somos seduzidos a acreditar que há algo que vá além da experiência. Na verdade, todas as nossas ideias, todas as nossas representações dizem respeito a alguma experiência que nós tenhamos tido, certo? Então, para Locke, o homem, ou a mente do homem, é uma tábula rasa. O que é que significa ser uma tábula rasa? É uma folha em branco. E essa folha em branco, ela vai ser preenchida pela experiência, certo? Então não há nada na mente. Nem mesmo funções, nem mesmo ideias, nada. O ser humano não nasce com nenhuma ideia inata. Todas as ideias, todas as representações, tudo aquilo que forma a nossa mente diz respeito, de alguma maneira, a alguma experiência. Nós somos tábulas rasas, certo? Folhas em branco. Bom? E a lição de Aristóteles. Não há nada no intelecto, na mente, certo? No intelecto, na mente, que não tenha passado pela experiência. Até mesmo a ideia de Deus, as ideias matemáticas. Não há nada no intelecto. O que é intelecto? Mente, tá? Então, não há nada no intelecto que não tenha passado pela experiência. A mente humana é uma tábula rasa, certo? Tábula rasa. Essa é a ideia de Locke, um dos precursores do empirismo. Outro importante pensador do empirismo. Anotaram isso aqui? Deu tempo de anotar, meu Deus? Espero que tenha. Outro exemplo. Está sendo gravado, professor. Tá, né? Mas o ideal é que vocês acompanhem, certo? Já escrevendo. Sim. A gente anota. Então, outro grande nome do empirismo. Um cara chamado David Hume. Hume. Qual é a ideia de Hume para a mente humana? A mente humana. Vou colocar aqui. Imagine que isso aqui é a mente humana. Seria, e aqui um objeto qualquer, tá? A mente humana seria um feixe, um fluxo infinito de impressões que nós temos dos objetos. E as ideias nada mais são do que o espelhamento dessas impressões, certo? E nós já ouvimos que impressão diz respeito a quê? A sentidos, a sensibilidade e ao empirismo, certo? Então, para Hume, assim como para Locke, nós não temos ideias inatas. Nós nascemos com uma folhinha em branco e vamos preenchendo, inscrevendo nossa mente, tudo que há nela é produto disso,
não é? Das nossas experiências. Gente fina, o que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai responder questão, não é verdade? Simbora responder questão? Que essa é a parte boa do negócio. Eu gosto da hora de responder questão. Vamos lá. A professora Maia já está aí. Boa tarde, professora, tudo bem? Oi, Richard, boa tarde. Boa tarde, gente. Tá dando para me ouvir? Boa tarde. Sim, boa tarde, professora. É porque Richard paralisou, fiquei, será que ele tá me ouvindo? Tô ouvindo. Vou só apresentar aqui uma coisinha. Ah, vai. Pode continuar aí, tá na minha hora ainda não. Hum. Bom, gente. Vejam só. Vamos agora responder questão, né? Eu gosto sempre de responder questões e do exame. Deixa eu só dar uma olhadinha bem rápida aqui no chat. Quando eu lembro de Hume, lembro de toda aquela história de Kant e o sonho dogmático. Exato, foi Hume que despertou o Kant do sonho dogmático, né? Muito bom vídeo. Tá certo, Vitor, pode ir lá. Todos. Certo. Tá bom. Vamos responder questão? Simbora. Vocês estão vendo aí? A apresentação está chegando? Sim, professor. Só ver se eu consigo. Eu não estou conseguindo colocar em tela cheia, por quê? Pronto, vocês estão vendo aí, né? Vamos lá, simbora. Racionalismo, então, aquele esqueminha, ó, teoria cartesiana das ideias, adventícias, fictícias, inatas, né? Constituem a subjetividade, certo? A mente humana, ela tem essas ideias. Mas de quais ideias deve partir o conhecimento? Das ideias inatas. Quais são as ideias inatas? Como a gente já falou, né? Toda aula. Res cogitans, a ideia de eu, res divina, a ideia de Deus, e res extensa, as figuras matemáticas, triângulo, quadrado, coisa e tal. Então, o racionalismo foi esse movimento filosófico, um dos mais influentes do século XVII, e repousa na teoria do conhecimento, que identifica a matéria do conhecimento com a razão. Entre outros pensadores, nós podemos citar Descartes, eu não sei qual foi o outro que eu coloquei aqui, eu acho que Spinoza, né? Spinoza, porque está cobrindo, mas deve ser Spinoza. Spinoza e Leibniz. Questãozinha, minha gente, do Enem de 2016. Vocês sabem muito bem, a questão a filosofia cai no Enem de duas formas. Com questões, cerca de 10 questões, eu acho que não passa disso, e algumas vezes como fundamentação da redação, certo? Para ensinar vocês a pensarem e a construírem melhor a redação de vocês. Então, questãozinha, 2016. Nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora a nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros. Por quê? Já pensando aqui a questão, por que feitas por outros? Porque qual é o processo que leva ao conhecimento para Descartes? É você aceitar o que o outro diz? Não, né? Você, volta-se para si mesmo, faz o processo de reflexão, que Descartes chama de quê? De meditação, e você vai observar as verdades das crenças, das ideias, de tudo aquilo que você acha que conhece dentro da sua mente. Então, por mais que você possua, que você decore todas as fórmulas, ou todas as proposições que alguém tenha dito para vocês, certo? Vocês só podem se dizer pensadores, só podem dizer que atingiram a verdade, se essa verdade for passada, digamos assim, por esse processo, né? Todo aquele processo que eu disse a vocês, suspensão do juízo, questionamento das ideias e tudo mais, certo? Então, se nosso espírito não for capaz, nosso espírito, tá vendo? Não for capaz de resolver toda espécie de problemas, não nos tornaríamos filósofos por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto.
ou seja, sem meditar sobre aquilo. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas história. Veja só. Então, em busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico como resultado da letra A, investigação de natureza empírica. Minha gente, o que é empírico? O que é empirismo? Eita. O que é empirismo? Era bom que vocês falassem para não ter que abrir o chat, mas tudo bem, eu abro aqui. O que é empirismo? Sensibilidade, professor. Sentido, Sensibilidade. percepção. Perfeito, Guido. Então a letra A está certa ou tá errada? Errada. Errada, professor. Errada, porque não é da natureza empírica, né? Na verdade, eu me engano muito através dos sentidos para Descartes. Letra B, retomada da tradição intelectual. Opa, fazer filosofia para Descartes não é conhecer a história da filosofia, é meditar, é suspender os juízos, é refletir sobre si mesmo. Então, não é uma retomada da tradição intelectual, certo? Imposição de valores ortodoxos. O que é ortodoxia? Ortodoxia é uma regra imposta, né? O que costuma ser ortodoxo? As religiões, né? Tem as religiões ortodoxas, tem a Igreja Católica ortodoxa, né? Firme, que tem suas doutrinas e que não, ou seja, dentro dos valores ortodoxos, a gente não pode suspender os juízos. A gente tem que acreditar naquilo ali. Não pode nem pôr em questão. Então, não é. Eu não posso, segundo Descartes, acreditar em nada que eu mesmo, com o meu espírito e a partir de mim mesmo, não tenha posto em questão. Então, os valores ortodoxos, essas doutrinas, até elas mesmas devem ser postas em questão. Por que não? Para Descartes. Tudo deve ser posto em questão. Porque se é verdade, se uma coisa é verdadeira, ela vai suportar esse processo. Para Descartes. Então, imposição de valores ortodoxos? Não, não, não. A autonomia do sujeito pensante. Opa, aí sim. A autonomia do sujeito pensante. Eu, a partir da minha própria medida. Agora tem que ter um processo correto. Não é feito de qualquer maneira. Não é tem muita gente por aí que faz uma meditação troncha e chega numas ideias que, pelo amor de Deus, é esquizofrenia. Né? Então, é autonomia do sujeito pensante. Mas o sujeito pensante é pensar de forma racional, tá? Não é pensar de qualquer maneira. E letra E, por último, deixa eu ver aqui, liberdade do agente moral. Seria, no caso, a letra D, então, né? Todo mundo está acompanhando. Minha gente está compartilhando a tela ainda? Sim, professor. Letra D. Sim, professor. Isso, Vitória. Exato, Vitória, você está corretíssima. Então, rapidamente, porque já está chegando a hora, vamos para a questão do empirismo. Então, o empirismo, aí um esqueminhazinho para vocês, certo? A ideia de tábula rasa de John Locke, né? O homem como um quadro em branco, é isso que significa tábula rasa, uma folha em branco que vai ser preenchida, escrita, a depender da experiência que cada um de nós temos ao longo da vida, não é? Muito influenciado pelaquela lição de Aristóteles, que não há nada de que sejamos conscientes, ou seja, não há nada que habite, que more na minha mente, que não tenha antes passado pelos sentidos. Portanto, a experiência é anterior à razão, certo? E também, por outro lado, a crítica à identidade pessoal de Hume, que é essa ideia da mente como um fluxo infinito de impressões. Então, nós temos a mente e tudo que é produzido por essa mente diz respeito à sensibilidade, aquilo que é matéria da percepção e aquilo que é fruto das impressões. Certo, pessoal? Então, Enem de 2018, olha, chegando perto da gente, 2018. Quando analisamos nossos pensamentos ou ideias, por mais complexos e sublimes que sejam, sempre descobrimos que se resolvem em ideias simples, que são cópias de uma sensação ou sentimento anterior. Mesmo as ideias que, à primeira vista, parecem mais afastadas. Que tipo de ideias são essas que parecem afastadas da experiência, que Hume está dizendo aqui? Deus, a ideia de perfeição. Hume vai dizer, olha, até mesmo essas ideias que a gente acha que estão afastadas da experiência, elas são produto da experiência. Então,
Mesmo as ideias que à primeira vista parecem mais afastadas dessa origem, mostram, a um exame mais atento, ser derivadas dela. Então, o enunciado da questão, atenção, depreende-se deste excerto da obra de Hume, excerto é parte, né, um pedaço, depreende desse excerto da obra de Hume, que o conhecimento tem a sua gênese na. Primeira questão, convicção inata. Hume é o quê, minha gente? Hume é um racionalista ou um empirista? Empirista. Então, será que ele concordaria que o conhecimento vem... Porque Gênese, né? Gênese é origem. Por isso que o primeiro livro da Bíblia se chama Gênesis, que é origem, né? Começo. Então, o gênese do conhecimento é uma convicção inata para um empirista? Quem me diria? Não. Não, né? Dimensão a priorística. Essa questão aqui é uma casquinha de banana, porque a pessoa tem que entender o que é a priori, né? A priori é a princípio. Então, a priori, de certa maneira, é um sinônimo de inato também. É diferente, mas a gente vai aprender isso na próxima aula, quando a gente for falar de Kant. Mas dimensão a priorística também não é, porque a priorismo, ou a priori, de certa maneira, se assemelha com inato, certo? É anterior à É experiência. baseado na razão, né, professor? Baseado na razão, perfeito, exatamente. Então, a dimensão a priorística é baseada na razão. E para o empirista, tudo vem da experiência. Então, elaboração do intelecto, o que é o intelecto? A mente. Ora, o empirista, ele não acredita que exista alguma coisa no intelecto que seja a despeito da mente. Então, não pode começar no intelecto, porque não tem nada no intelecto. É um nada, é um vazio, uma folha em branco. Então, letra D seria a questão correta. Percepção dos sentidos. Na próxima aula, a gente vai trabalhar o criticismo de Kant, certo? E como Kant resolveu essa querela entre racionalismo e empirismo. Trabalhando também com questão, claro que é sempre muito importante a gente trabalhar essas questões. Lucas chegou aí, nosso professor também de filosofia, maravilha. Minha gente, foi um prazer imenso estar mais uma vez aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez exatamente no horário certinho. Seria até bom que Lucas tivesse chegado mais cedo, porque poderia falar melhor de Hume, né, que ele é o caba de Hume na academia. Vocês têm alguma dúvida? Por favor, a hora é essa, que a gente ainda tem uns minutinhos antes da aula da querida Maia. Não, professor, ficou tudo claro. Obrigada pela aula. Obrigada, professor. Valeu. Então, minha gente, é isso. Eu já, então, deixo a deixa para a professora Maia, que aí ela domina todos os assuntos da sociologia. Qual vai ser o assunto de hoje, professora? Hoje a gente vai começar a ciência política. Eita! Prevejo polêmica, hein? Bota esse menino para pensar. Maquiavel, a gente vai lá em Maquiavel também fazer uma consulta lá. Maquiavel. Eita, que coisa boa. A ciência política dialoga muito com a filosofia. Eu, particularmente, gosto muito do bloco de ciência política dentro das ciências sociais. É bom, são muitas discussões interessantes. Sim. Estava até falando Principalmente dos clássicos. Eu sou meio apaixonadinha pelos clássicos. Eu gosto de trabalhar eles. É bom, né? É importante também. Estava comentando da frieza da filosofia, né? O filósofo, ele olha para a Idade Média, ele não quer saber se estão decapitando, se estão matando, né? Aí vem a sociologia, que é muito mais aberta a isso, e tem o fervor de discutir essas coisas. Você vai dizer, não é assim não, viu? Esses filósofos que só ficam no pensamento, mas enquanto estavam pensando, tinha muita gente morrendo, matando. Exatamente. É bem isso mesmo. Já deixo contigo, Maia. Tá bem, obrigada, Richard. Boa sorte aí no processo. Obrigada. Oi, gente, boa tarde, né? Como é que vocês estão? Eu dei uma sumida, não foi? Oi, Mayara, boa tarde.